O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho, nos diz que todos os alimentos são puros, mas o que torna impuro o homem são as más intenções que saem do seu coração. Portanto, cuidemos para que em nossa alma, em nosso coração, não reine as imoralidades, roubos, assassinos, fraudes. Por isso, Santo Agostinho nos exorta, dizendo que o nosso coração, ele é como um grande recipiente, que o Senhor desde sempre nos chama à santidade. Coloca no nosso coração o amor, a caridade, a esperança, a fé. Mas de repente nós vamos como que pouco a pouco deixando isso de lado. E nós, pelos nossos pecados, nos voltamos contra Deus. Ou seja, nós temos sempre uma revolta em relação a Deus. Pois todo pecado é um voltar-se contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. Nós queremos ter a autonomia do Criador, nós não queremos fazer a sua santa vontade. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Por isso todo pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. E nós como que desistimos de todas essas graças infusas em nosso coração pelo batismo. A fé, a esperança, a caridade, rompemos com Deus e nós começamos a viver por nós mesmos. E de repente o nosso coração se torna um lugar onde só existe devassidão. Ou seja um coração cheio de maldades. Um coração que não tem mais o amor a Deus e começa imoralidades cada vez maiores. É como se o nosso coração ficasse cheio de vinagre, ficasse cheio de uma podridão, de uma devassidão. Para que isto possa ser curado, precisamos voltar-nos para Deus. Para que pelo seu amor, pela sua graça, possamos ir expulsando pouco a pouco do nosso coração esse vinagre e colocando o doce mel da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é doce ao nosso paladar e vai formando de novo a nossa vida. Por isso nos perguntemos, ao longo da minha vida, como tem sido a minha relação com Deus? De revoltas, de pecados cada vez maiores, que vou caindo, e aquilo se torna um vício? Muitas vezes a pessoa tem um vício da inveja. Tudo que ela vê de bom na vida das pessoas, ela pensa que aquilo é uma afronta a ela. Porque é como se aquela pessoa tivesse, aquilo lhe faltasse. Ou seja, a inveja é o que é a tristeza pelo bem da outra pessoa. Tudo que o outro tem, aquilo vai criando no meu coração ressentimento. Porque ele tem e eu não tenho. Porque o fulano é tão estimado e eu não sou. Porque ele ganha o mesmo salário que eu, ele tem mais bens do que eu. Porque ele é mais amável e mais louvável do que eu nas relações. E aquilo vai gerando o quê? Um ressentimento. O ressentimento porque a pessoa tem bens materiais,
e bens afetivos que eu não tenho. E esse ressentimento vai gerando um ódio, ao ponto que você não consegue nem mesmo suportar em ver aquela pessoa. Você se torna inimiga daquela pessoa. Pela inveja, você vai se afastando cada vez mais daquela pessoa. E de repente, você começa também a maquinar maldades contra ela. Por isso, cuidemos, pois vai dizer todos os filósofos que a inveja é nos bens universais. Hora ou outra, todo mundo sentiu. Hora ou outra, ela aparece em nossa vida. A diferença está, não é porque ela apareceu que eu preciso consentir e dar espaço para ela em meu coração. Por isso a igreja nos ensina que sentir é diferente de consentir. Ou seja, eu preciso repreender no meu coração, pela oração, as invejas que vai surgindo, pelas vezes que eu fiquei triste porque alguém teve alguma coisa e eu não. E recordemos, Santa Catarina de Sena dizia que Deus não foi injusto com ninguém, pois Ele distribuiu dons e talentos para cada um. E muitas vezes o invejoso não consegue reconhecer os dons e os talentos que Deus lhe concedeu. Ele pensa que somente o outro é que recebeu, somente o outro tem dons, tem talentos, tem qualidades, e não é capaz de reconhecer as próprias, e trabalha para maquinar, trabalha para destruir o outro. Cuidemos para que o nosso coração não tenha inveja. E se eu sou invejoso, eu começo a difamar e a caluniar as pessoas. E quando eu começo a caluniar, difamar as pessoas, consequentemente, eu começo a destruir o bom nome daquela pessoa. A igreja nos ensina também que todas as pessoas têm direito ao bom nome. E todas as vezes que você falou mal, caluniou alguém, quando você se confessa, você precisa reparar esse pecado. Porque é um pecado contra a justiça. E todos os pecados contra a justiça exigem reparação. Você precisa voltar às pessoas pelas quais você disse maledicências e calúnias, dizendo: aquilo que eu falei sobre o fulano é mentira. Por inveja, eu inventei essa história. Por inveja, eu denegri o seu nome. Nem sempre nós estamos dispostos a essa parte. Confessamos, fazemos a penitência, mas nem sempre nós damos o segundo passo, que é a reparação. E é um pecado que exige reparação. Nos perguntemos, será que de fato eu preciso mesmo falar mal e difamar as pessoas? Nunca há necessidade. Portanto, eu não preciso, em meu coração, ter espaço para isso. Porque se você não estiver disposto a isso, a reparação, porque você está disposto a ferir o seu bom nome, está disposto a caluniar alguém. São Felipe Neri ensinava sempre, numa pequena parábola, uma mulher fofoqueira em Roma, maledicente, invejosa, que tinha todas as devassidões em seu coração. Numa confissão ele disse a ela: pegue uma galinha, arranque todas as penas dela e espalhe por toda a cidade de Roma. Ela assim o fez. Ela veio com a galinha toda depenada e diz a São Felipe Neri: cumpri o que o Senhor me pediu. Agora ele pegou e disse a ela: volte por todos os lugares pelos quais você passou, espalhando aquelas penas, e recolha cada uma delas e me traga aqui. Como assim? Isso é impossível de se fazer? Só está me pedindo o impossível. Ele disse: portanto, é isso que você faz. Pela sua inveja, pela sua maledicência, pela sua calúnia, você espalha isso. Portanto, não tem como mais remediar. Portanto, pare com a vida devassa, com a vida errada que você está levando. Isso também nos ensina muito, para que nós possamos, de fato, observar nossas palavras, o modo como nós as usamos, pois muitas vezes nós não conseguimos também recolher essas penas, essas palavras que nós espalhamos por aí. Por isso, o Senhor nos ensina tanto no Santo Evangelho, para que nós possamos vigiar, para que nós possamos orar, para que nós possamos silenciar, pois esse é o nosso projeto de vida, a oração, o silêncio e a penitência. Ou seja, que nós possamos rezar mais pelos defeitos alheios, para que a pessoa se converta. Todas as vezes que nós espalhamos, alardeamos defeitos alheios, nunca se tem notícias de conversões, de mudança de vida. Mas nós aqui caímos também em pecados cada vez maiores. Todas as vezes que nós rezamos e intercedemos por alguém, a pouco ou a longo prazo se tem resultados. Se não tem para aquela alma, tem para a sua. Que você se torna mais próximo de Deus, você se torna mais temente ao Senhor e capaz de compreender os seus mistérios. Portanto, sejamos nós capazes de rezar mais, de silenciar mais, e não sejamos nós
com um coração cheio de devassidão, cheio de vinagre, mas um coração que de fato reine o amor, reine a paz e reine de fato a doçura da palavra de Deus. Que nós possamos pedir também, hoje, a Nossa Senhora de Lourdes, que celebramos, pois em 1858, na França, essa criança de 14 anos, Nossa Senhora aparece a ela e diz: eu sou Imaculada Conceição, pois Nossa Senhora quer mostrar ao mundo que somente nela, a Mãe de Deus e nossa, nós obteremos a paz, rezando o Santo Terço, fazendo penitência, fazendo caridade, nós obteremos a salvação. Todas as aparições Nossa Senhora ela nos pede para rezar, para penitenciar. Ouvimos sempre nas aparições Nossa Senhora este apelo, mas que nós possamos colocar em prática a oração diária do Santo Terço. Possamos pedir a Nossa Senhora a graça de sermos fiéis, recitando sempre o seu Santo Terço. Possamos também fazer caridade para todas as pessoas com as quais nos encontramos. Que nós possamos também fazer penitência. Pois bem sabemos, de modo breve, as aparições de Nossa Senhora do século XIX e século XX possuem uma pedagogia. Desde 1830, quando Nossa Senhora aparece na rua de Lubac, em Paris, nos diz da medalha milagrosa, que nós possamos rezar pedindo a ela a sua intercessão. Depois, Nossa Senhora aparece em La Salette, em 1846. Em 1858, aparece em Lourdes. Depois, em 1917, aparece em Fátima. Tudo ela está nos ensinando que a humanidade está perdida, pois se afastou de Deus, se revoltou contra Deus, portanto está imersa nos erros. Mas se nós voltarmos os nossos corações ao Sagrado Coração de Jesus, ao seu Imaculado Coração, nós obteremos a salvação. E os remédios para os males desse mundo, nós só encontramos em Deus. Ou seja, em Cristo, nosso Senhor, no Cristo crucificado, está o remédio para todos os males da humanidade. Nós percebemos claramente que quando nós, humanidade, nos voltamos contra Deus, nós caímos em pecados cada vez maiores. Portanto, é um tempo de conversão, é um tempo que Deus nos chama de novo para estar perto de sua Mãe Santíssima, que nós possamos ouvir esse apelo. E nós percebemos também que em muitos lugares a devoção à Nossa Senhora de Lourdes fez com que muitas famílias criassem, reproduzissem a gruta de Massabel, para que nós possamos também recordar da importância de Nossa Senhora, que nós possamos também em nossa casa. Talvez não tenhamos uma gruta de Nossa Senhora, mas tenhamos um oratório, tenhamos um espaço para acolher a Mãe de Deus, um espaço para nós rezarmos em família. Não somente você, esposa, não somente você, esposo, mas rezar juntos, rezar em família. Pois é isso que Deus pede a cada um de nós, para rezarmos, pois o bem maior e precioso que Deus nos deu foi a família. E uma família que reza unida, permanece unida. Que não seja somente uma frase de efeito, mas que seja uma realidade de fé que nós experimentamos. A união da nossa família, primeiramente a união com Cristo. Quanto mais unida estiver a família com o Senhor, mais entre ela terá diálogo, compreensão, caridade, e não terá esses pecados que nós ouvimos no Santo Evangelho. Porque se há Deus em nossos corações, não há espaço para pecado, não há espaço para que o diabo reine. Sejamos nós capazes de acolher sempre mais Deus em nossos corações, para extirparmos tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, que o diabo quer nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.